E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se acenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Travejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Até aí. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Deus, que o Senhor tome cada vida que veio a esta casa de oração, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abre o nosso entendimento, Senhor, e que nesta noite o Teu poder venha encontrar lugar em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Toma assento, querido. Davi era uma pessoa que nos ensinou muitas coisas. E uma das coisas que eu mais me impressiono em Davi, e que é algo que eu procuro levar para a minha vida, é que Davi não esperava muito das pessoas, mas Davi esperava tudo de Deus. Deus era o grande autor da vida, da história. Davi não conseguia simplesmente conceber ou conjecturar nenhuma ação sua, nenhum planejamento, nenhum plano, nenhum projeto, sem a figura de Deus na vida dele. Deus era uma pessoa que estava continuamente na vida dele. Ele não pensava nada sem que Deus estivesse naquela cena, né? Nos seus projetos, nos seus planos.
Deus era o centro na vida dele. Tudo girava em torno de Deus. Tudo girava em torno da majestade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Então todos os planos de Davi, todos os projetos, todas as aflições eram colocadas diante de Deus. Ele era o ator principal, né, da sua história, da sua cena. Ele não conseguia conceber nenhum pensamento e conjecturar nenhum plano sem incluir Deus nele. E por que é interessante falar isso nos dias de hoje? Nós estamos vivendo dias de muito individualismo. E esse neo-humanismo que tem tomado conta de nós, às vezes, ele afasta a figura do onipotente, a figura do Deus que está ali presente, mesmo que você não perceba, que está ali determinando, né, o seu futuro, que está ali disposto a te ajudar, mesmo que você não clame por ajuda. E Davi tinha isso muito nítido na sua vida. Ele carregava isso com ele, aonde quer que ele fosse. E às vezes nós, neste tempo que nós estamos vivendo, o tempo daquele que diz que você pode, que você é capaz, né, que você é poderoso para fazer, você não consegue ver isso aqui nas palavras de Davi. E olhe que o Salmo, que aqui é o Salmo 18, né, ele foi escrito porque Deus tinha dado vitória. Olha o início, o preâmbulo do Salmo, diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras deste canto, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então foi Deus que fez. E isso é algo tão básico para o cristianismo, mas é algo que muitos de nós está perdendo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz das carnes o seu braço direito. Maldito é o homem que confia no homem. E essa palavra, maldito é o homem que confia no homem, não está dizendo que você não tem que confiar no seu irmão, na sua irmã, no seu colega. Não está falando sobre isso, está falando da humanidade. É o homem que confia na sua humanidade e faz da carne a sua força, o seu ego, a sua capacidade, o seu braço direito. Então, o cristão, a confiança dele tem que residir em Deus, totalmente em Deus. Pastor, quer dizer que a gente não é capaz de nada? Jesus falou isso para mim e para você. Ele chegou para os discípulos e disse assim: olha, cheguem aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem mim, vocês não podem fazer nada. E aí nós estamos trocando algo aqui. Nós estamos substituindo a habilidade por santidade. Porque quando você vai olhar esse salmo aqui, Davi vai dizer por que Deus fez tudo aquilo na vida dele. Porque ele se esforçava para manter a sua integridade diante de Deus, para que ele fosse aprazível para o Senhor, para que Deus, aleluia, o amasse, para que Deus se regozijasse na vida que ele vivia na terra, uma vida de pureza e de santidade. E às vezes a gente quer trocar, né? A gente é aquela questão do sacrifício, né? Que Deus vai dizer assim: eu não vou receber mais seus sacrifícios, suas libações, eu não vou receber mais, porque o povo estava transformando a adoração em um mercado, em um comércio. Ou seja, eles trabalhavam, eles ganhavam dinheiro, ia lá, compravam o bode, compravam o carneiro, entregava de Deus,
E o sacerdote chegava, sacrificava o carneiro, e Deus não recebia aquele carneiro. Por quê? Porque não tinha coração ali, não tinha intencionalidade ali, não tinha adoração ali. Era apenas um produto, era apenas um produto de consumo. Já era a mão do mercado, como Jesus expulsa os cambistas ali de dentro, né, do templo. E Davi está dizendo aqui neste salmo, ele vai dizer assim: livrou-me do, versículo 18, livrou-me do meu poderoso inimigo e daquele que me tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Diga comigo, porque eram mais fortes do que eu. Meu amigo, minha querida, existem situações que é impossível você vencer sem Deus. É impossível. Você pode ser o que for, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a influência que for, mas é impossível, será impossível você vencer, porque são situações que são mais fortes do que você. Muito mais fortes, que vão te atropelar, que vão te esmagar. Mas esse neo-humanismo, essa valorização excessiva do homem, tem feito com que a gente perca esta visão de Deus, a visão de que nós necessitamos dele, e a visão da nossa incapacidade. E Deus, meu querido, não vai fazer nada que não seja para a sua glória. Deus não vai dividir a glória dele com você. Deus não vai dividir a glória dele com uma pessoa que vai dizer assim: não, mas eu trabalhei, mas eu fiz, mas eu me esforcei. Deus não vai dividir. Deus vai operar na vida daquele que vai dizer assim: foi Deus quem fez na minha vida, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem me capacitou, aleluia. Sem Ele, jamais, aleluia, eu chegaria a este lugar. Mas isso mexe com essa nova construção de identidade, de humanidade que nós estamos vendo aí. Porque as pessoas, elas querem ser celebradas. Elas querem ser celebradas. Elas querem que as pessoas celebrem as suas capacidades. E chega uma hora que nós simplesmente saímos dessa dependência divina. E quando nós saímos dessa dependência divina, nós deixamos de viver o sobrenatural. E é um sobrenatural, às vezes, é a única coisa que pode nos tirar de certas situações, que pode nos arrancar de um lodo, de um lamaçal, de um fundo de um poço, de uma situação em que você se acha totalmente impotente, mesmo com sua conta abarrotada de dinheiro, mesmo com suas influências, você se acha impotente, porque ninguém pode fazer nada na tua vida a não ser o Deus onipotente, o poderoso Deus. Então Davi, ele vai, de certa forma, descrever de uma forma poética a glória de Deus aqui. Ele vai dizer que quando Deus se irou, o céu se tremeu, a terra se tremeu, os céus se moveram, fumaça saiu das suas narinas, fogo devorador da sua boca, carvões se acenderam dele, e ele abaixou os céus e desceu, ele montou num querubim. Tudo isso são linguagens para que você entenda que Deus, ele, apesar da sua grandeza, apesar da sua onipotência, ele está disponível para nos ajudar. Aquela música, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece,
Tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva a mim, amar-me a ti. Tu és tremendo. Então, imagine a grandeza de Deus. Imagine essa descrição de Deus que Davi está colocando aqui. Ele está descrevendo a glória de Deus. Ele está descrevendo o poder de Deus. Ele está dizendo que Deus tem controle sobre elementos que interferem diretamente na nossa vida. Nós estamos vendo aí agora os rios transbordando. Nós estamos vendo aí terras que estão cedendo, prédios que estão desabando. Nós estamos vendo aí, e Davi está dizendo assim: o meu Deus, Ele pega os céus, Ele abaixa os céus. Você sabe o que é isso? Você pegar o céu e abaixar e dizer: espera, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Davi está dizendo que o Deus a quem ele serve, aleluia, é este Deus que mexe com as forças da natureza, que detém o controle, aleluia. E ele vai falar de vento, ele vai falar de escuridão, ele vai falar de fogo, ele vai falar de gelo, ele vai falar de todos os elementos da natureza. E ele está dizendo assim, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: meu Deus tem controle sobre todas essas coisas, quanto mais sobre os filhos dos homens. Mas por que nós estamos, às vezes, nos afastando disso? Por que nós estamos querendo, de certa forma, não depender desse Deus? Porque todas as vezes que nós nos afastamos e não colocamos Deus como um fator dentro da resolução dos problemas, e começamos a tentar, de certa forma, resolver as coisas com as nossas próprias mãos, nós estamos nos afastando disso. Nós estamos tirando Deus da equação. E tirar Deus da equação significa que essa equação nunca será resolvida. E é por isso que nós estamos vendo pessoas o tempo todo, irmãos. É uma vida, é um círculo. É um círculo vicioso. A vida não vai para lugar nenhum. E quando você senta com ele, pergunta: está orando? Ah, não estou. Está lendo a Bíblia? Ah, não estou. Como é que você quer que Deus venha para dentro da sua vida se você não se relaciona com Ele? Se Ele não está na tua história, meu irmão. Se Ele não está na tua vida. E Davi está dizendo: Ele se alegrou. Ele fez isso porque Ele se alegrou. Ele se alegrou. Aleluia. Ele olhou a minha vida e ficou alegre com a minha vida. E por isso que quando eu clamei, Ele veio. Diga comigo: relacionamento. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que Ele preza pelo relacionamento. Ele preza para que você, aleluia, todos os dias. Por isso que o Salmo 1 é o Salmo 1, onde Davi vai dizer: de dia e de noite Ele está ali buscando, Ele está ali meditando, Ele está ali clamando a Deus, e Deus vai fazer prosperar os seus caminhos. Aleluia. Então, uma vez, eu esqueci o nome do pregador agora. O mundo, né? Essa ideologia que está sendo pregada, essa filosofia que está sendo pregada, né? Desse você pode, você é capaz. Isso tem nos afastado do sobrenatural, do verdadeiro poder de Deus. E nós estamos participando, às vezes, de um culto emocional.
Nós estamos servindo a um Deus que é um Deus criado pela nossa própria emoção. Um Deus que não interfere de fato na sua vida. Você vem na igreja, você chora, você se emociona, mas você não tem um contato direto com o verdadeiro poder. Você tem contato com as emoções do culto. Você tem contato com a beleza da canção. Você tem contato com a eloquência da pregação. A racionalidade da palavra. Você olha e diz: realmente está certo. Isso aqui é poderoso. O pregador tem razão. Que música bonita. Mas isso não é o poder. Isso não é a presença. Porque quando a presença vem, ela mexe na nossa vida. Ela interfere na sua vida. Ela muda a sua vida. Quem está me entendendo aqui? Isso não é a presença. Então nós estamos nos tornando cristãos consumistas. O cristianismo virou um produto de mercado, um produto de consumo. Eu vou lá ouvir a pregação. Ah, não gostei daquela pregação. Vou para outra igreja. Vou ver se tem uma pregação melhor. Louvor não está legal, né? Aí virou um produto de consumo. É um cristianismo de consumo. E nós estamos consumindo cultos, consumindo reuniões. E aí vem as igrejas que vão se adaptar ao mercado. Aí ele começa a pegar os nichos dentro do cristianismo. Aí começa a pensar: não, aqui permite isso, aqui permite aquilo. E Deus está longe de tudo isso aí. E as pessoas estão vindo para dentro da igreja, tendo contato com esse produto que está sendo oferecido por aquele lugar. É um produto, irmão. É puro capitalismo. É chocante isso, né? A maioria, infelizmente, a gente às vezes vai em lugares, é tudo um produto, é uma experiência. E aí você chega de lá e sai, tá, mas você não tem contato com o verdadeiro poder. E por que eu estou falando? Porque na segunda-feira a sua vida não mudou. Quem está entendendo aqui? Continua o mesmo problema. As situações não mudaram, nada mudou. O ano passou e nada mudou. Você não avançou. Você continua vivendo as mesmas agruras, as mesmas desventuras, as mesmas dores. E onde é que está esse Deus que eu estou indo buscar? Ele não está no produto. Ele está na dependência sua. Em você reconhecer que você não pode comprá-lo. Você não pode comprá-lo. Quem está me entendendo? Com suas 2 horas de culto. Você não pode comprá-lo. Ele não quer apenas 2 horas, ele quer a sua vida. Ele quer as 24 horas. Lemaia Sé. Quem está me entendendo aqui? É isso que Davi está dizendo. Davi começa a dizer: tudo é ele, porque ele. Você percebe isso no Salmo? Ele só fala de Deus. Ele só está falando de Deus, porque ele fez, e parece que alguém poderia dizer assim: vem cá, Davi, esse salmo não vai falar de você não. Eu disse: não precisa, tem que falar dele, porque ele é quem fez todas as coisas. Eu não estou aqui para falar de mim. Então nós estamos diante de uma situação, de um momento muito complicado, irmãos, na igreja. Porque nós estamos pensando que Deus é um produto. Que Deus pode ser comercializado. Que Deus pode ser dividido de 10 vezes no cartão. Ou comprado por uma oferta. Irmãos, entenda, para você atrair Deus, você precisa de relacionamento verdadeiro com Ele. Você precisa desejá-lo acima de qualquer coisa. Então, quando eu olho para este salmo,
E Davi escreve este salmo depois que ele vence todo mundo. Ele vence todos os exércitos que estavam ao redor dele. Ele vence todos eles. E se torna um rei mais famoso que a terra já viu. E ele vai escrever o salmo. E ele vai dizer: o que é que esse salmo está mostrando sobre o homem aqui? A incapacidade. Quando Davi vai falar sobre ele, Davi vai falar sobre o quê? Suas fraquezas. Observe aqui. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Ele vai dizer assim, encontraram-me, aqui, versículo 18. Livrou-me. Não, 17. Desde o alto enviou e me tomou. Tirou-me, diga comigo, das muitas águas. Diga das muitas águas. Águas na Bíblia, na maioria das vezes, são multidões. São pessoas. Então, é tanto inimigo que ele arrumou. É tanta situação que ele tinha, que para ele, aqueles problemas eram como se fossem muitas águas. E às vezes a nossa vida não está assim. Observe, versículo 19, 18. Livrou-me do meu poderoso inimigo. Agora ele está falando de uma pessoa. Primeiro ele está falando de muitos. Agora ele está falando de um só. Ou seja, às vezes, para te derrubar só precisa de uma pessoa. Para te humilhar só precisa de uma pessoa. Para travar a sua vida só precisa de uma pessoa. Você sempre vai encontrar alguém que é mais forte do que você. Mas jamais ele será mais forte do que o teu Deus. Você sempre vai encontrar um que você não vai conseguir, meu amigo. Ele vai travar, ele vai tentar travar a sua vida. Ele vai fechar a porta, ele vai fazer de tudo para te prejudicar. E aí você vai sentir na pele a tua incapacidade. Você vai sentir na pele a sua fraqueza, que você não vai poder fazer absolutamente nada contra aquela pessoa. Mas o Deus a quem você serve, irmão. Aleluia. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. Então, ele está dizendo: livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Você imagina um rei como Davi reconhecer e dizer: eu sou mais fraco do que eles. Eles eram muito mais fortes do que eu. Eu não tinha condição de vencê-los. No dia de hoje, irmão, alguém abrir a boca para falar isso? Ei, você chega a dizer assim: eu sou incapaz, esse cara é muito mais forte do que eu. Essa pessoa, não, eu vou vencer, em nome de Jesus, eu vou não sei o que lá, eu vou. Não, reconheça. Reconheça que aquela situação você não tem condições nenhuma de vencer. É aí que começa o agir de Deus. Quando nós começamos a reconhecer a nossa incapacidade, as nossas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque Deus, ele opera na nossa fraqueza. É aí que Deus opera. Então isso exige humildade, dependência. Mas nós não queremos, nós queremos a ferramenta. Nós queremos a pedra que derruba o gigante. Mas a pedra não derrubou o gigante. Quem está entendendo aqui? Mas a gente quer a pedra que derruba o gigante. Mas a pedra não derrubou o gigante. Foi Deus que derrubou o gigante. Quem entende aqui isso aqui, irmão? Então Deus está em tudo. Deus está em todos os lugares. Deus está em toda essa conjectura, em toda essa história. E a gente precisa perceber isso. Mas essa ideologia, ela está apagando isso da nossa mente. E ela está dizendo: você pode. Você é vencedor. Você pode se levantar. Você pode mudar a sua vida completamente. Você. E Jesus está dizendo assim: sem mim você não pode nada. Você não pode nada. Você precisa estar
na minha dependência. E aí, quando nós nos colocamos debaixo, como disse Tiago, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem está me entendendo aqui? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é de qualquer mão, é da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nós precisamos entender isso. E aí nós vamos viver um ano, esse ano, tem gente aqui que já está voando, tem gente aqui que ainda está engateando. Mas você acredita que já tem gente aqui que já está acelerado? Deus já está... Porque ele entendeu esse negócio. Ele entendeu isso, ele disse, rapaz, eu vou voar. Eu entendi que não sou eu entendi que é Ele. Ah, só 2, 3 aqui deram glória a Deus. Ele começou a entender. Já no início do ano ele já começou a entender que não é Ele, é Deus. E ele começou a dizer, Senhor, então me diga onde é. Me diga o que é. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem tem, aleluia, quem está debaixo desta dependência de Deus, ele entendeu que ele não pode criar nada. Ele só administra o que Deus está fazendo. Quem está me entendendo aqui? Então ele não vai dizer, ele não diz assim, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer isso. Não, ele vai dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aí para eu poder administrar? Qual é o teu itinerário? Qual é a tua agenda, Senhor, para esse ano na minha vida? Que eu vou onde o Senhor estiver. Eu vou, aleluia, onde o Senhor estiver indo. Ou eu estarei onde o Senhor estiver operando. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Porque talvez a tua agenda de Deus para a sua vida não tem nada a ver com a sua vida financeira esse ano, mas tem a ver com a sua família. Quem está entendendo aqui? Ou vice-versa. Mas a gente quer isso. E Deus disse assim, não, esse ano não, filhinho. Esse ano aqui eu vou operar aqui, ó. E se a gente não for humilde, não nos submetermos a Deus para entender o que Deus está fazendo, a gente vai trabalhar sozinho do outro lado, vai se cansar, vai chegar ao final do ano acabado, cansado, triste. E Deus dizendo assim, ele não entendeu que eu estava operando do lado de cá. Ele não foi trabalhar comigo. Ele se recusou a trabalhar comigo. Ele se recusou a administrar o que eu estava disposto a fazer. Então você precisa ter essa percepção. Então Davi está dizendo assim, Deus me deu vitória de todos os seus inimigos e de Saul. Mas quando foi que Deus deu vitória a Davi e Saul? Davi teve que suportar Saul, irmão, por muitos anos. Você sabia disso, né? Saul começou a perseguir ele quando ele já estava no palácio. Era escudeiro de Saul. Saul começou a jogar lança em Davi para matar Davi. O demônio entrava em Saul e jogava a lança para matar Davi. E Davi ali, ó. E Deus dizia assim, não é esse ano não. Você vai suportar ele mais um ano. Senhor, você vai suportar ele, vai suportar. E ele foi suportando Saul, suportando, até o dia que Deus disse, chega, este ano eu te dou vitória. Você tem que ter essa dependência de Deus. Porque Deus vai dizer assim, agora não, ainda não é a hora, não é o tempo para isso na sua vida. Mas eu faço o quê? Você vai fazer tal coisa. É disso que Davi está falando aqui. Ele está dizendo, Deus me deu vitória em todas as coisas. Mas não veio tudo ao mesmo tempo. Cada vitória veio em um tempo determinado. E onde está aí a sabedoria de Davi? Em perceber qual era a guerra que ele tinha que guerrear naquele tempo. Qual era o lugar que ele tinha que administrar naquele tempo. O que Deus estava fazendo naquele tempo. E nisso Davi, ele se tornou um mestre. Nisso ele se tornou um especialista. Ele não ia nas guerras que Deus não estava. Ele não guerreava onde Deus não queria que ele fosse.
ele ficava quieto, ele ficava parado. O inimigo estava lá provocando ele quieto, até Deus dizer: vai, eu serei contigo agora. Mas será que o teu egoísmo, a tua vaidade permite você esperar? Será que você é capaz de ser provocado e ficar quieto? E as provocações são de várias formas. É ver o outro prosperando, é ver o outro conquistando, e Deus diz assim: não, agora não é você não, agora é ele. Hein? Você é capaz? Hein? Já pensou? Mas Deus e eu, calma, está na agenda aqui, vai chegar a sua vez. Fique quieto aí e dê glória, viu? Vá para o culto de ação de graças. Vá para o culto, ele vai te chamar e vá para o culto de ação de graças dele. Quem está entendendo aqui? Mas é isso. Mas essa ideologia que está sendo pregada hoje é tudo para hoje. É tudo agora. Tem que ser agora. Mas não é assim. Então, quando você vai analisar a vida de Davi, para depois ele escrever esse salmo, Deus não deu vitória a ele num ano com ano, de uma única vez. Não, irmão. Isso aqui é um resumo. Aqui foi quando tudo cessou, anos e anos. Quando ele percebe que ao redor do reino que Deus tinha dado a ele, não havia mais inimigos. Porque ele tinha derrotado todos eles pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar vitória em todas as tuas guerras. Quem crê nessa palavra aqui? Deus vai te dar vitórias em todas as tuas guerras. Vai te dar vitória. Mas nós precisamos entender isso. Então, quando eu observo, irmãos, algumas palavras que Davi pôs aqui, uma das primeiras coisas que a gente percebe, eu falei, né? Deus é o centro de tudo. Segundo, quando Davi vai falar sobre ele vai falar sobre suas fraquezas. Então, primeiro, Deus é o centro. Tudo gira em torno de Deus. Segundo, agora entra o homem. Quando entra a figura do homem, entra a figura da fraqueza. Davi está se humilhando ali, dizendo assim: eu não era capaz, eu não tinha condições nenhuma, eram mais fortes do que eu, eram mais poderosos, eram como muitas águas. Tinha grandes que tinham ódio de mim, eu não conseguia derrotá-los. Tudo isso. Aí o cara vai escrever sobre ele hoje, vai escrever: não, porque Deus me incapacitou, porque porque o Senhor, porque eu sou filho, eu sou a menina dos olhos de Deus. Não brinque comigo não, não me toque não, eu sou ungido. Hoje em dia é assim. As pessoas ameaçam a você com a unção que ela tem. Olha, eu sou homem de oração, não brinque comigo. Não é assim, irmão? Você vê muita coisa assim. Eu sou homem do joelho, eu sou mulher do joelho, não brinque comigo não. É como se a oração dela aí é uma boa cumba, né? Imagine você. Só falta pegar uma vassoura e sair voando. Não é? Não, mas tem gente que assim ameaça. E Davi está dizendo assim: eu estava no meio de muitas águas, eram mais poderosos do que eu, mas Deus me livrou. Desde o alto enviou e me tomou. Deus vai te arrancar desta guerra aí. Eu estou profetizando aqui. Ele diz que desde o alto Deus tomou ele. Quando ninguém esperava, Deus saca esse homem de uma circunstância e põe ele em um alto retiro, e o nome dele é glorificado. Já aconteceu isso com você? Comigo já.
Uma situação, todo mundo, e Deus diz assim: pronto, chega, venha, você é meu. Quem está entendendo aqui? A aflição está pesada, está difícil, está angustiante. Se prepara, porque Deus vai descer desde o alto. Deus vai te tirar dessa situação de vergonha. Deus vai te arrancar dessa situação de dor contínua. Quem está me entendendo aqui? De humilhação contínua. Ele vai fazer isso porque Ele te ama e porque Ele, aleluia, tem se agradado da tua vida. Então, qual era a preocupação de Davi aqui? Agradar o coração de Deus. Era a única coisa que de fato ele poderia fazer no meio de toda essa expressão, de toda essa complexidade. A única coisa efetiva que Davi poderia de fato fazer é se tornar agradável a Deus. Quem está entendendo aqui? Nada que ele fizesse, nenhum treinamento a mais, nenhuma contratação, nada poderia tirá-lo dessas situações. A única coisa efetiva era que ele tinha que, de alguma forma, atrair Deus para aquela circunstância. Ele tinha que atrair Deus para a vida dele. E como ele descobriu? Eu disse: já sei. Ele disse: já sei. Eu vou me tornar aprazível para Deus. Quando eu orar, Ele vai ficar alegre. Ele vai... Quem está me entendendo aqui? Ele vai dizer assim: meu servo, vai agora me buscar. Acordou cedo para orar. Quem está entendendo aqui? Desligou o celular para me buscar. Quem entende aqui? Meus irmãos, vocês vão ter... às vezes eu fico... Algumas pessoas dizem: pastor, eu não tenho tempo para orar. O senhor não tem noção. Eu quero... Vocês que têm... Eu tenho Android, o iOS deve ter também. Irmão, vocês ficariam surpresos da quantidade de horas que a gente fica no celular. Eu quero que você chegue hoje em casa e toque lá naquele... Tem um Android, é o Bem-Estar. Tem lá, toca lá para você ver. Você vai tomar um susto. E você vai dizer assim: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou falando daqueles que trabalham com o celular. Porque os que trabalham com o celular, vai ver lá o aplicativo do trabalho. Então, hoje em dia, a gente precisa priorizar Deus. Priorizar a presença de Deus. Porque essa é a única atitude efetiva que você pode fazer. Porque o seu tempo dedicado à presença é a partir dali que haverá os desdobramentos para a tua vitória. Quem está entendendo aqui? Essa é a única coisa efetiva que nós podemos fazer de fato. Mas o que eu tenho visto as pessoas correndo, numa correria absurda, vou resolver. E chega uma hora que ele vai cansar. E aí vem a tristeza, misturada com a ansiedade, e vem a depressão. E a gente está aí nesse mundo depressivo, o mal do século. Esse mundo depressivo e ansioso, cheio de passado e de futuro, querendo viver o presente de uma forma espetacular, sem dor, sem tristeza, sem sacrifício. A gente quer viver a vitória, a gente quer viver o ápice o tempo todo. E a gente sai correndo ali atrás, sem entender, sem perceber que só existe uma única pessoa que pode de fato nos dar vitória. Deus. Só Ele pode nos dar vitória. A verdadeira vitória. Porque a verdadeira vitória, ela nos dá descanso. Quem está me entendendo aqui? Porque se você vence
E essa vitória, ela ao invés de te desacelerar, te acelera. Isso não é vitória, irmão. Me desculpe. O vencedor, ele pode descansar. Quem está entendendo aqui? Olhe só o salmo, irmão, o salmo aqui. Olha, ele falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Deixa o quê? Deixa o quê? Davi não estava mais lutando não, irmão. Davi estava cantando agora. Mas tem umas vitórias aí que o pessoal começa a trabalhar mais do que. Fica sem qualidade de vida. Não tem tempo mais para a família. Não tem tempo mais para vir para a igreja. E diz, Deus está me dando vitória, pastor. Que vitória é essa, meu irmão? Eu quero entender, que vitória é essa? Agora eu fui, né? Agora a coisa... E eu já estou encerrando. Vou deixar para a próxima quarta. Entenda? O cidadão está cantando agora. Então as vitórias de Deus, quando elas chegam, elas nos dão tempo para cantar. É culto de ação de graça, é louvor, é o churrasco. Quem está me entendendo aqui? E está todo mundo se acabando. Diz, rapaz, não, eu estou aqui no churrasco. Deus me deu vitória. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Eu estou aqui celebrando porque agora eu posso. Porque Deus me deu descanso das minhas guerras. Você sabe que é a vitória que o mundo está te dando? A vitória que o mundo te oferece é a vitória que te faz acelerar. É a vitória do Salmo 127. Do pão comido de dor. A vitória da luta o tempo todo. Você não consegue dormir, você não tem paciência. Mas o salário está lá em cima. Mas não sei o que lá, mas eu estou conquistando. Conquistando o quê? Cara pálida. Conquistando o quê? O que você está conquistando? A conquista, ela nos faz cantar. E ela nos dá tempo para cantar. Quem está me entendendo aqui? Ela nos dá tempo para isso. Então Deus deu descanso a Davi. Diga comigo, Deus deu descanso. E como é que ele faz isso? Já encerrou aqui o tempo, rapidinho. E como ele traduz isso no salmo aqui? Vamos ver aqui. Versículo 20. E tirou-me para um lugar espaçoso. Estava apertado o negócio. Eu morava num negócio, uma luta, tudo apertadinho. Deus agora me levou para um lugar. Quem está me entendendo? Confortável. Um lugar espaçoso. Sem aperto, sem agonia. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Olha só aqui. Porque tinha prazer em mim. Aí ele disse assim: recompensou-me conforme minha justiça. Não, mas tem outra coisa aqui. Que guardei e tal, porque... Espera aí. Tem dois... É porque eu não li, né? Mas está aqui. Está aqui no fundo. Eu só quero citar esses dois. Um lugar espaçoso, né? E... aqui. Versículo 34. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Quem lembra dessa expressão aqui? Abacuque, né? Cita o Salmo 18, né? Ele fala, Abacuque fala sobre isso, sobre as minhas alturas. Ele está citando Davi. Quem está entendendo aqui? É Bíblia, né, irmão? Ele está citando Davi, né? E faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Pastor, o que é isso aqui? O que é o pé como das servas? É que as servas saem pulando, né? Davi está dizendo assim: Deus me deixou leve. Eu estava pesado, a vida pesada, a tribulação. Agora eu estou saltitando, meu irmão. Eu estou leve. A vida está suave, está fácil. Quem está me entendendo aqui? É essa a vitória que Deus quer te dar. E qual é a coisa efetiva?
Só existe uma única coisa efetiva que a gente pode de fato fazer: tornar-se agradável a Deus, porque Ele se agradou de mim. Como é que a gente pode, como Deus pode como podemos nos agradar? Quando nós nos tornamos totalmente dependentes dEle, quando Ele se torna o centro da nossa vida, quando tudo que a gente pensa, tudo que a gente conjectura, todas as nossas conjecturas, todos os nossos pensamentos, planos, tudo Deus está inserido. A gente não consegue mais perceber o mundo sem Ele. A nossa cosmovisão está, Deus é o centro dela. Deus é o grande arquiteto, articulador dela. E quando nós fazemos isso, os seus mandamentos se tornam as leis dessa cosmovisão, desse mundo, dessa lente que a gente enxerga. E a gente enxerga esse mundo agora a partir de Deus. Esse era Davi. Esse é Davi descrito nesse salmo aqui. E nós precisamos nos voltar para Deus, né? Aprender com este grande homem de Deus chamado Davi. Vamos ficar de pé, queridos. Passei 7 minutos de tempo. Eu quero orar por você. Você que chegou aqui aflito, angustiado, ansioso, talvez cheio de dúvidas. O que Deus está te dizendo hoje aqui é que você tem que inseri-lo na sua equação. Você precisa inserir Deus nessa história. Tem pessoas aqui que estão fazendo, argumentando, elocubrando, fazendo coisas que é tanto argumento, é tanto pensamentos, conjecturas, e Deus não é a figura central dos seus pensamentos. É por isso que as coisas não dão certo. É por isso que as coisas não estão avançando. Deus precisa ser o Deus do Salmo 18 dentro de você. O Deus de 2 Samuel 22. O Deus que é o centro. Ele é a razão de tudo. Tudo gira em torno dele. E Deus está nos chamando para esse lugar. Você tem que colocar Deus, inserir Deus nessa história. Inserir Deus na sua vida. E aí você vai perceber o quão poderoso Ele é. E como Ele pode te abençoar. E não importa as suas imperfeições, as suas incapacidades, as suas fraquezas. Você só precisa aprender a expô-las para Deus. E na fraqueza, Ele será a tua força. Ele vai te dar poder para você vencer. Quando você estiver sem força, Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Quando você não tiver capacidade, Ele vai te capacitar. Ele será o Deus da tua vida.